E voltamos em direto ao Largo dos Caldas, onde o presidente do CDS-PP se prepara para fazer uma intervenção. Senhor Presidente do Conselho Nacional, senhoras e senhores conselheiros nacionais, Portugal atravessa uma situação gravíssima provocada pela pandemia e por uma governação socialista desnorteada e incompetente. Portugal espera do CDS compromisso, serenidade e utilidade. O propósito da minha liderança tem sido a união do partido no sentido de encontrarmos juntos soluções para Portugal. E hoje começo com um apelo de um jovem comprometido com o seu país. Maturidade. Maturidade para sabermos interpretar o sofrimento dos nossos concidadãos, para lhes respondermos com competência e para mostrarmos que o CDS é um partido relevante e reconhecido pelos portugueses. A direita social em que acredito e que só o CDS pode representar esteve e está empenhada em atenuarmos os sofrimentos portugueses, em salvarmos vidas e, sobretudo, em termos uma governação à altura das circunstâncias. Portugal é o recordista de mortos por milhão de habitantes em todo o mundo. E esta circunstância não pode nunca ser banalizada por um partido que defende a vida desde a concepção até à morte natural. A minha liderança não está, nem nunca esteve, preocupada com agendas pessoais, com vaidades políticas ou com taticismos internos. Eu estou, como sempre estive, completamente solto e completamente livre. Acredito profundamente que nenhum português perdoa a um partido político, sobretudo ao CDS, que coloca a sua ambição partidária à frente do país. Digo mais, para mim, Portugal sempre esteve e estará acima do meu partido e o meu partido esteve e estará sempre acima das minhas circunstâncias pessoais. É esse o testemunho que procuro dar através da minha liderança no CDS, contrariando aqueles que acham que a política é um jogo de interesses e não um combate por valores. Eu acredito mais no poder dos valores do que nos valores do poder. O CDS tem sido, ao longo da história da nossa democracia, uma componente fundamental da alternativa política. Vimos isso, ainda agora recentemente, no governo da região autónoma dos Açores. E para cumprir o papel que os portugueses esperam dele, o CDS precisa de uma estrutura saudável, unida e forte. E de uma atitude clara de oposição ao governo socialista e de resistência à hegemonia do PS no Estado, na sociedade e na cultura portuguesa. Eu fui eleito líder do CDS fez há dias um ano. Eu não abandonei o meu partido depois do pior resultado eleitoral da sua história. Eu não fiz cálculos de algibeira. Eu não disse que ou a minha eleição era naquele timing ou já não estaria disponível para o meu partido. Não me escondi. Apresentei-me a votos e fui eleito pelos militantes do meu partido para um mandato de 2 anos. E aqui estou hoje, uma vez mais, a dar a cara para honrar a missão que me confiaram. Eu respeito e cumpro sempre a vontade dos militantes do CDS. Na minha eleição, eu não tive cunhas. Eu não fui entronizado por notáveis. Eu não recebi favores de padrinhos. Eu fui escolhido pelas bases do CDS, por gente humilde e abnegada. A maior parte dela anónima e sem voz. Há muito ignorada por uma cúpula do partido, a mesma que durante demasiado tempo beneficiou do trabalho destas mesmas bases para satisfazer as suas ambições. A vocação originária do meu mandato foi precisamente essa, a de presidente das bases do CDS. A expressão mais pura
da vontade do povo do meu partido. Estava visto desde o início que eu não seria nem desejado nem querido pela nomenclatura antiga do partido. E provou-se ao longo desta metade do mandato que nunca fui aceito por ela como legítimo presidente do partido. É óbvio que quando uma liderança cá dentro é minada, tem muito mais dificuldades em ser respeitada pelos portugueses. E o facto de aqui hoje estarmos reunidos ilustra bem este meu ponto. Parece que a vontade expressa dos militantes que me elegeram para um mandato de 2 anos foi olimpicamente ignorada por um pequeno grupo no partido, cujo único propósito que o une é a vontade urgente de me derrubar. Não é um projeto comum para o CDS. E foi assim desde o meu primeiro dia como líder do CDS. Apesar disso, eu não julgo que a sua legítima ambição seja superior ou esteja acima das regras do partido, nem que o seu entendimento valha mais do que as escolhas dos militantes que me elegeram. Ao longo do último ano, eu e a minha equipa tivemos de começar a reerguer um partido que o rumo anterior deixou arruinado financeiramente, desacreditado e à mercê da concorrência de novas forças políticas à direita que favoreceu que surgissem pela primeira vez. Sobre a gestão fracassada de quem guiou o partido até ao Congresso de Aveiro e sobre o estado em que encontramos o CDS, nunca ouvimos uma única explicação. O que interessa, como ouço, é falar do futuro. De acordo. No entanto, para projetar um futuro à escala das nossas possibilidades, é preciso que conheçamos com seriedade o estado real em que começamos e que erros nos conduziram até aqui. E hoje talvez seja uma ocasião favorável para, pela primeira vez, ouvirmos alguns desses responsáveis responderem politicamente pela estratégia que defenderam, pelo programa que construíram, pelas opções de vida que tomaram e que conduziram à preterição do partido em troca do benefício do conforto da vida privada, pela dívida exorbitante que deixaram e pelos piores resultados de sempre que obtiveram. Eu respeito todos e aceito a opinião de cada um, mas não podia deixar de vos confessar que me parece muito irónico que os mais entusiastas do rumo anterior apareçam agora envergando um manto de benfeitores e de salvadores do partido, querendo correr com esta direção, que mais não fez do que debater-se diariamente para reerguer o partido do estado em que o encontrou. Ao longo do último ano, e na sequência do debate que travámos no Congresso, procurei garantir que, apesar das nossas diferenças e do debate que ali se travou, o partido se mantinha unido e coeso. Fiz as pontes que podia e que me permitiram fazer. Abri-me ao diálogo. Eu compreendi que o tempo do debate aceso tinha terminado no Congresso. E depois pedi a que todos os órgãos do partido, e repito, todos os órgãos do partido, se empenhassem na afirmação da nossa proposta e na consolidação do nosso caminho. Eu convoquei todos e todos ouvi, inclusivamente aqueles que tão acaloradamente me criticaram no Congresso e, à primeira oportunidade, voltaram a fazê-lo de forma desleal na praça pública. Eu sempre tratei com absoluto respeito e lealdade todos os protagonistas do partido. Digo mais, sempre tratei com incomensurável respeito todos os presidentes do CDS. E nem sempre tive a reciprocidade que se exigia de muitos militantes do nosso partido. Manifestamente, não fui bem sucedido neste meu esforço de pacificação do partido, mas pelo menos tentei. E não foi por mim que ele não aconteceu. E continuo disponível para construir estas pontes. Mas digo-vos que, e muitos de vós são jornalistas, que acompanham o CDS há muito tempo, sabem disto que estou a dizer. São incontáveis e intermináveis as notícias
as fontes em off, os telefonemas, os recados e as desavenças internas com que fui constantemente confrontado nos jornais e nas televisões. Enquanto se instalava uma situação inédita no país, com as limitações que foram impostas pelo confinamento, e eu procurava afirmar a mensagem do partido, o espaço mediático a que correspondia ao CDS estava constantemente poluído e intoxicado com a exposição permanente de uma discórdia interna, quase sempre artificial, promovida por gente dentro do próprio partido para boicotar o trabalho da minha direção. A primeira metade do meu mandato foi extremamente dura e exigente. Atravessou-nos uma pandemia que alterou radicalmente o tempo, o modo e o espaço para a afirmação política do nosso partido e da minha liderança. Quem não reconhece isto está a ser profundamente injusto. Uns dirão que houve outros partidos que cresceram durante este período, mas um partido responsável como o CDS não poderia admitir nunca fazer um discurso populista, demagógico, contra medidas de saúde pública que, como se vê, se exigiam e pena que não tenham sido tomadas mais cedo e em tempo útil. Tivemos 2 embates eleitorais que creio termos sabido superar de forma bastante satisfatória. E quer queiramos, quer não, quer que isto custe muito ou pouco a aceitar, são os resultados eleitorais que permitem fazer os verdadeiros testes das lideranças. Não são sondagens. Nem são as sondagens que aqueles que hoje lhes dão relevância, há 10 anos ou 15 ou 20 atrás, as desacreditavam com toda a violência. São os resultados eleitorais. E nas eleições legislativas regionais dos Açores, liderados pelo nosso vice-presidente Artur Lima, conseguimos integrar pela primeira vez na história o Governo Regional dos Açores. Nas eleições presidenciais, o apoio do nosso partido foi integrado numa maioria presencial que permitiu a eleição à primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa. E sobre esta última eleição eu gostava de deixar aqui um recado. Eu não pude deixar de registar a forma despoderada com que muitos daqueles que, a seguir aos resultados das eleições presidenciais, vieram exigir a minha cabeça, terem sido rigorosamente os mesmos que, de forma pública e audível, apoiaram uma candidatura presidencial com motivações partidárias contrárias aos interesses do CDS, contra uma deliberação expressiva no Conselho Nacional, e acabaram a noite a disputar o último lugar das presidenciais. Para quem defende este caminho para o CDS, esse caminho não será certamente o meu. Durante este ano, tenho trabalhado para situar o CDS na oposição ao socialismo. Que seja componente de uma alternativa credível e reformista para Portugal, que faça crescer o centro-direita e que dê esperança e segurança aos portugueses. Comigo não haverá ambiguidades. Nós somos oposição ao socialismo, ainda que isso nos custe muito caro na opinião pública. Não somos, nem queremos ser, a coqueluche da esquerda, os preferidos daqueles que nunca votarão em nós, os que são levados ao colo por alguma imprensa que sempre foi impiedosa e destrutiva com o CDS. Quando eu vejo os nossos adversários muito entusiasmados com as escolhas dentro do partido, eu fico muito receoso e preocupado com o futuro do CDS. Nós já pagámos muito caro a impopularidade dentro do nosso espaço político, provocada pela enorme popularidade fora do nosso espaço político. E um partido democrata cristão como o nosso não se pode esquecer daqueles que têm a obrigação de representar. Como sabem, eu tenho muito orgulho de ter estudado no Colégio Militar. E no Código de Honra que lá me ensinaram, aprendi que devemos ser verdadeiros e leais, assumindo sempre a responsabilidade dos nossos atos. Eu assumo com humildade que cometi erros e que nem tudo correu da maneira como gostaria. Apesar das circunstâncias completamente novas e austeras com que nos deparamos no partido, no país e no xadrez político à direita, eu sinto e sei que temos condições para fazer mais, melhor e, em alguns casos,
também de forma diferente. E como institucionalista que sou, bato-me para que as instituições sejam preservadas, sem que o debate interno as coloque em causa. Os mandatos são para cumprir e eu quero executar o projeto para o qual fui mandatado pelos militantes, que tem a duração de 2 anos. Não se fazem balanços a meio de um mandato. Alguns querem provocar uma ruptura histórica, fazendo com que eu seja o único presidente na história do CDS que só fará, pasme-se, 1 ano de mandato. Os que nos seguem lá fora, e até muitos daqueles que estão cá dentro, não entenderão que na altura mais grave, na altura de maior crise de saúde pública que o país enfrenta, em que tantos portugueses sofrem privações, o CDS esteja dividido em guerras internas, empenhado em provocar a precipitação de um Congresso no atual contexto do país, quando tem órgãos democraticamente eleitos. Acresce ainda que no nosso horizonte estão as próximas eleições autárquicas, para as quais temos vindo a preparar-nos de forma muito diligente, através da coordenação autárquica protagonizada pelo Fernando Barbosa. Criar instabilidade no partido nesta altura prejudica o trabalho de milhares de autarcas e dirigentes do partido, afeta a reputação do CDS e tem um efeito devastador na formação das nossas listas. Eu não me esqueço dos nossos e os nossos estão a trabalhar no terreno. Já o disse na semana passada e reafirmo. O meu lugar é dos militantes e está sempre à sua disposição. Se a seguir às eleições autárquicas os militantes tiverem na intenção e da disposição de ponderar a reeleição de um Congresso, saibam que não me oporei a que essa discussão tenha lugar. Mas o apelo que deixo hoje é firme e genuíno. Que não demos um péssimo exemplo ao país e que respeitemos o trabalho de quem se tem entregue de corpo e alma ao partido em cada concelho do nosso Portugal. Eu acredito que o caminho que iniciei está certo e vai dar frutos. Já deu frutos nos Açores, contribuiu para a eleição à primeira volta do Presidente da República da nossa família política e espero que também dê bons resultados em muitos lugares de Portugal nas próximas eleições autárquicas, contribuindo para melhorar a vida dos portugueses. As nossas negociações com o PSD apontam nesse sentido. O PS ganhou as eleições autárquicas em 2013 e em 2017, não pode vencê-las outra vez em 2021. Os portugueses espantam-se praticamente todos os dias com novos motivos de surpresa, de indignação, de vergonha e de, por vezes, escândalo por parte da governação socialista, cada vez mais desnorteada, cada vez mais autoritária e merecedora cada vez mais de uma firme censura à direita. Repetem-se os dias de caos na administração pública porque o governo não soube preparar a segunda e a terceira vaga. Foi por opção incapaz de implementar uma operação de testagem que impedisse conter a escalada descontrolada dos contágios. Foi incapaz de garantir um ensino à distância para todos os nossos estudantes, como prometeu, e impediu aqueles que se tinham preparado no ensino particular e cooperativo de poder dar continuidade às suas aprendizagens. Continua em funções o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Justiça, que envergonham qualquer Estado de Direito democrático. O Governo pôs em causa, por cegueira ideológica, o acesso a cuidados de saúde ao não articular com lealdade e oportunamente com o setor particular e social a resposta médica para consultas, exames e cirurgias de todos aqueles portugueses que já não vai a tempo de salvar porque morreram sem tratamento médico. O Governo entregou o plano de vacinação a um comissário político zigue-zagueante que contorceu o plano até ao máximo da sua elasticidade e entregou a definição das prioridades às capas dos jornais. O CDS sempre disse que os idosos com mais de 80 anos tinham que estar na primeira fase do plano de vacinação. O Governo não o fez, só agora, tarde e a mais horas, uma vez mais a correr atrás do prejuízo, foi capaz de cumprir com esta recomendação do CDS.
Os sucessivos casos que vimos assistindo envergonham o país, minam a confiança na política, na nossa administração pública, quebram o elo de confiança no governo e não podem deixar de preocupar quem zela pelo interesse público. O CDS, todo o CDS, quer aqui deixar com serenidade e firmeza o seguinte alerta ao governo: o plano de vacinação é o fim da linha, não podemos falhar. Os portugueses, e bem, não irão perdoar mais erros, mais fantochadas, mais esquemas, mais casos flagrantes de desrespeito por aqueles que mais sofrem. A direita, com responsabilidade, não deixará de poder escrutinar implacavelmente este governo. O preconceito ideológico e o compadrio pairam na administração do Estado e ferem de morte a autoridade deste governo. A liberdade na educação e os direitos dos pais, bandeiras sempre do nosso partido, são continuamente atropelados. O orçamento do Estado, que a esquerda aprovou, distribui uma riqueza que não existe, escraviza a classe média, esquece as empresas, desprotege o emprego e afasta o investimento. Os apoios capturam as empresas na teia da burocracia, não chegam, não sequer conseguem apoiar a nossa economia e voltam a inquietar os casos das moratórias na banca, das empresas e das famílias que estão cada vez mais endividadas e sem esperança. O PS, que escondeu a eutanásia do seu programa eleitoral, escolheu o trágico momento da pandemia para a fazer avançar no Parlamento, pela calada, à socapa, traindo os portugueses com o conluio da extrema-esquerda e da iniciativa liberal. As notícias de negócios pouco claros sucedem-se. O aparelho da gestão de fundos europeus foi capturado pelos mesmos de sempre, pelos do costume, e os portugueses receiam, com toda a razão, que o mesmo venha a suceder na aplicação dos fundos europeus, exatamente o mesmo do que tem acontecido com as vacinas. É preciso apertar a malha à corrupção e o CDS estará cá para fazer esse combate. Nós estamos, por isso, no pior momento da governação socialista. Pior do que alguma vez poderíamos ter imaginado. Os portugueses esperam dos partidos da oposição que sejam firmes, que apresentem alternativa, que sejam críticos e esperam dos deputados firme censura, proposta alternativa, um programa mobilizador, mas dispensam ruído, vaidades, golos na própria baliza e tiros nos pés. E é justamente para fazer uma oposição implacável a um dos piores governos da história da nossa democracia que eu apresento esta moção de confiança ao Conselho Nacional. Nos últimos dias, iniciei um amplo processo de auscultação de várias personalidades, dentro e fora do partido, que estão disponíveis para nos apoiar e ajudar na construção de um partido cada vez mais forte e útil aos portugueses. E os múltiplos apoios e incentivos que recebi confirmam a certeza de que é desejável o reforço da afirmação do CDS sob a minha liderança. Decidi, por isso, criar um Conselho Estratégico e Programático, maioritariamente composto por independentes, mas também com militantes do partido, que terá a natureza consultiva e funcionará como órgão de aconselhamento da Comissão Política Nacional do CDS, tendo como principal missão as questões essenciais da condução política do partido, no seu posicionamento estratégico e no aprofundamento programático das suas propostas. O CDS terá caras, terá rostos e terá ideias para Portugal, com credibilidade, com prestígio, com mundo e com currículo. Essas personalidades são representativas de setores muito relevantes da nossa sociedade, com créditos profissionais e políticos indiscutíveis nas principais áreas da governação. Aproveito para dizer quem são: Bruno Costa, Fernando Paes Afonso, Filipe Osório de Castro, João Luís Mota Campos, João Munhoz de Oliveira, José Bento da Silva, José Rato Nunes, Maria Amélia Valflor, Margarida Bentes Penedo, Margarida Gonçalves Neto, Mónica Baldac, Pedro Teles, Ricardo Vieira e Sofia Reimão. O CDS já constituiu grupos de trabalho e todos eles deram resultado, ao contrário do que eu tenho lido na imprensa nos últimos dias. Apresentaram todas as propostas de alteração ao Orçamento do Estado que a direção do partido entregou ao grupo parlamentar e muitas daquelas que avulsamente fomos apresentando ao longo da legislatura foram produção do nosso gabinete de estudos e das comissões que soubemos constituir. E este grupo terá uma atividade séria, será dinâmico e terá caras que estarão diariamente dispostas
em contribuir para afirmar a relevância de um partido da direita social como é o CDS. Relativamente aos órgãos estatutários do partido, eu não ignoro que alguns membros tenham decidido abandonar este projeto, mas também sei que são muitos mais os que querem reforçá-lo, os que querem estar, os que se vão juntar, os novos, os antigos e os de sempre. Como acredito no valor das pessoas que me acompanham e no amplo apoio das que querem continuar a acreditar, reforçarei as minhas equipas, dando lugar ao mérito, renovando o partido e dando uma oportunidade a quem nunca a teve. Eu sinto hoje, mais do que nunca, que é imperioso corresponder ao espírito da missão e da moção que submeti a Congresso e não me desviar um milímetro dela, corrigindo assim alguns dos erros que foram cometidos. Como todos os que acreditam e não desistem, eu quero dizer-vos que este é o momento em que o partido precisa de saber que conta comigo e que eu conto com todos. Comigo haverá sempre CDS, sem mutações nem desvios de identidade, como quiseram os nossos fundadores. Comigo, o CDS continuará a ser um partido nacional de norte a sul e ilhas e não apenas de algumas elites. Comigo, o CDS continuará a ser um partido popular e um partido incómodo para os que nunca votarão em nós e nos combatem todos os dias. Comigo, o CDS continuará a combater a promiscuidade entre a política e os negócios. E connosco, o CDS será a direita que a direita gosta. O país enfrenta neste momento grandes dificuldades, muitas delas causadas ou agravadas pelo governo socialista. O CDS não faltará aos portugueses com a sua alternativa e eu não faltarei ao CDS com a minha responsabilidade e com a minha liderança. Eu não desisto do meu partido. Eu estou convosco. Há muita estrada para andar. Quero fazer este caminho convosco e com os portugueses. Vamos reforçar o CDS, vamos renovar Portugal, vamos encarar o futuro com juventude, com irreverência, com capacidade de resistência, sabendo que a história nos ensina sempre que o CDS vence sempre as críticas e os anúncios do seu funeral. O CDS é um partido que não morre porque tem alma e a sua alma está nos seus militantes. Viva o CDS, viva sempre Portugal. Muito obrigado e boa noite a todos.